puder abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 1 ao 6, eu quero chamar essa mensagem de a maior oferta, ok? É aniversário de igreja, 55 anos da igreja constituída nessa cidade, primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Chapecó, 10 anos de ministério do pastor Ricardo Bonfante. Conheci o pastor Ricardo quando ele era dos FIPAs, quando ele era apenas um jovem empolgado, e nós amamos essa família desde o primeiro momento que nós nos conhecemos, e somos gratos a Deus por tantos anos de amizade. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 ao 6, a maior oferta que alguém possa entregar. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disto. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria também em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se então os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. A história de Ananias e Safira, ela não está ligada apenas em entregar algo a Deus. Ela diz muito mais sobre nós e quem nós somos diante de Deus, do que sobre entregas financeiras ou entregas materiais. Nos tempos que nós vimos na Bíblia, os tempos de Ananias e Safira eram tempos muito difíceis. A comunidade cristã estava nascendo, todos eram contrários aos novos religiosos, à nova comunidade, eles chamavam os do caminho. Todos eram contrários, então eles tinham que se preservar, se proteger de alguma forma. E eles começaram, pela cultura judaica, a formar um kibbutz. Um kibbutz é uma pequena sociedade fechada, igualitária, comunitária, onde todos, isso existe em Israel até hoje. O ataque que houve do Hamas em Israel foi no kibbutz Ben Gurion. Era uma comunidade fechada. Naquele kibbutz, que nós vimos na internet as cenas terríveis dos terroristas invadindo, todos tinham tudo em comum. Naquela pequena comunidade cercada, ninguém tinha nada mais do que o outro. O mercado lá, inclusive, não tem preço nas coisas. Todos podem livremente ir no mercado e pegar produtos e levar para casa, porque todo o lucro de todo o trabalho de todos que moram no kibbutz fica para a gestão daquele lugar. E já era assim desde a época de Cristo. Então, quando os apóstolos eles começaram a difundir a mensagem de Jesus, a igreja recém-nascida, recém-constituída, criou um grande kibbutz, criou uma grande comunidade igualitária. Por isso que todos vendiam tudo que tinha e depositavam aos pés do apóstolo. Isso não era uma oferta para enriquecer a igreja. Isso era um plano de socorro, de sobrevivência para uma comunidade que estava nascendo. Então os tempos eram esses. Todos os que criam em Cristo Jesus decidiam que não valia mais a pena ter nada além do que viver com Cristo. Decidiam que, como o pastor falou agora há pouco, se morresse hoje, estava bom demais, porque o mundo não tinha mais nada para oferecer. Só que teve Ananias e Safira, que achavam que talvez a ideia não fosse tão boa. Essa ideia não era nova, essa ideia já existia, os apóstolos já falavam sobre isso. Se você lê Atos dos Apóstolos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45, vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era a regra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 36 e 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer o filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira sabiam da regra. Eles queriam estar inseridos na comunidade, mas eles não achavam justo dar tudo o que tinham. Felizmente, nós vemos muitas pessoas assim hoje. Você não é obrigado a fazer nada do que um grupo tem como prioridade de regra.
mas você também não é obrigado a permanecer num grupo pelo qual as regras existem e você não é consoante a elas. É como um casamento, existem regras. Quando eu decidi casar com Francine, nós temos 24 anos de casamento, ano que vem a gente faz 25 bodas de prata. Ano que vem é um ano muito importante para mim, porque ano que vem eu faço 50 e 20 de vida e 25 de casado. Eu preciso estar vivo e continuar casado até o ano que vem. Eu tenho uma grande missão até 2026, porque vai ser um ano extraordinário, espetacular. Mas tem regras. Eu não posso viver um casamento de tanto tempo, né? Bodas de prata, sem regras. Eu não posso casar com a minha esposa, você não pode casar com seu marido, com a sua esposa e dizer, eu vou casar contigo, mas eu vou viver do meu jeito. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou sair com quem eu quero, eu vou chegar quando eu quero, eu vou pagar se eu quiser, se eu não quiser, você se vira. Não, não existe um casamento. Não tem como existir uma união se não houver regras e as regras forem obedecidas. É como na empresa que você trabalha. O teu chefe colocou regras, horários de saída, de entrada, a forma que você tem que se vestir, a forma que você tem que tratar o cliente. Se você não cumprir as regras, você é desligado da empresa. Tudo na sociedade é assim, existem regras. Nós somos cumpridores de regras em toda a sociedade. Mas quando chega no parâmetro da igreja, muitos de nós agimos como Ananias e Safira. Nós deixamos de cumpri-las. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E esse é o grande problema, porque, enfim, você não é obrigado a cumprir regras. Mas se você não as cumpre, você também não tem o direito de estar no lugar onde as regras existem. Quantos entendem o que eu estou falando? O problema é que, como naquele kibbutz, a igreja hoje funciona desse jeito. O kibbutz, ele protegia, ele acolhia, ele preservava. As pessoas querem vir para a igreja para ser acolhidos, protegidos e preservados. O kibbutz, a sociedade, ela provia, e as pessoas querem vir para a igreja para prover. Novamente, o pastor Giovanni pregou antes do que eu, que nós queremos receber 100% de Deus, mas nós não queremos entregar 100% para Deus. Esse é o grande problema. Todos entenderam o chamado de Cristo, e todos venderam tudo que tinha, entregaram aos pés dos apóstolos e disseram, nós não queremos mais gerenciar nossa vida, nós queremos viver um propósito único. Mas Ananias e Safira não, eles achavam que era injusto que alguém gerenciasse suas vidas. Essa é a falsa conversão. Irmão, você já percebeu que essa mensagem não fala sobre entregar dízimo e oferta? Você já percebeu que essa mensagem não fala sobre você vender seu carro e dar o dinheiro para a igreja? Ou você doar o seu terreno, a escritura para a igreja? Essa mensagem fala sobre a maior oferta que você possa entregar a Deus. A sua vida de fato. De verdade. É impossível você dizer que é cristão e não se converter 100%. É impossível você dizer que serve a Cristo, mas não servi-lo de inteireza. Não tem como e eu não estou falando da igreja quadrangular, eu estou falando das regras do cristianismo. Não tem como eu me nominar cristão se eu não seguir 100% as regras do cristianismo. O problema hoje, pastor, é que as pessoas elas entram na fila errada. Ananias nunca foi obrigado a ofertar tudo. Mas se ele ofertou metade do que ele tinha, ele era obrigado a entrar na fila de quem oferta metade. O erro de Ananias não foi da metade, o erro de Ananias foi entrar na fila errada. Escute o que eu vou dizer a você. Se você disse que você entregou sua vida a Jesus, entregue de verdade. Pare de mentir. Pare de pecar. Lute contra a sua carnalidade. Porque de nada adianta você dizer que entregou 100% da sua vida e na hora de você ser fiel a Deus em alguma área, você não é, então você não entregou 100%. Sabe quem morre? Quem fala que entregou 100%, mas não entregou e entra na fila daqueles que entregaram. Quantos estão entendendo? Hoje existem muitas pessoas, irmãos, que vivem de aparência, porque a igreja virou moda. Vocês percebem? Hoje tem muitos modismos, tem muitos movimentos. Hoje está acontecendo muita coisa. Não vou nem citar nomes aqui, porque tem muita polêmica sobre vários movimentos, que não é interessante, mas que movimentos são esses? Movimentos de moda. Dizer que é crente, eu lembro da ex-namorada do Neymar. O Neymar, tadinho, teve tanta namorada que... É uma bem famosa, que é atriz, uma bem grandona. Bruna Marquezine. Eu lembro de um vídeo dela, a Bruna Marquezine, um vídeo dela dizendo que ela era crente,
que ela estava na célula da igreja dela, e ela estava louvando a Deus e adorando a Deus, e depois do vídeo dela, aparecia um outro vídeo dela, sambando seminua numa escola de samba no Rio de Janeiro. Vocês estão entendendo? Safira disse que entregou tudo, entrou na fila de que entregou tudo, mas na verdade entregou metade da sua vida. Entregou só o momento que é o culto para Jesus. O resto, as tantas outras horas, talvez ela ficou 2 horas na igreja, as outras 20 horas do dia ela entregou para Satanás. E quando chega na igreja, diz que entregou 100%. Fila errada, irmão. Viver de aparência, se sentir protegido. Eu estou na igreja, eu sou da igreja, eu tenho um pastor. Quando der problema, eu sei aonde correr e pedir socorro. Isso tudo é muito bom porque te dá segurança, mas não serve para nada se você não tiver, de fato, entregue sua vida para Jesus. Hoje nós temos um problema muito grande. Eu não lembro a última vez que eu vi um adorador tão bom quanto o Giovanni. De verdade, de verdade. Eu não lembro a última vez. Isso aqui é vida no altar, irmãos. Hoje em dia os músicos são rasos. São péssimos músicos. Eu estou falando tecnicamente. São péssimos cristãos e são péssimos seres humanos. Eu estava em São Paulo dando um treinamento para uma equipe eram voluntários, Fran, em São Paulo? De voluntários, e tinha um menino cantando, um adolescente, um jovem cantando, bonito, adorando a Deus, e eu cheguei para o outro pastor que estava comigo, e para o outro pastor que estava comigo, e eu falei assim, você tem um filho adolescente, eu tenho um filho adolescente, você também tem um filho adolescente, olha esse menino cantando, gente, vamos estender as mãos sobre ele, vamos orar, pedindo a Deus que os nossos filhos sejam como ele, adorando a Deus, e a gente ingenuamente ficamos assim, Senhor, que os nossos filhos tenham o dom que esse menino tem, olha que bonito ele cantando, feliz e tal, e aí a hora que eu fui pregar, eu perguntei, cadê aquele menino que estava cantando? Porque eu queria usar ele como exemplo aqui na minha mensagem. Cadê o menino? Tinha sumido. Por quê? Porque são rasos. Porque só são cantores. Só são músicos. Eles não precisam mais ouvir a palavra. A palavra é chata demais. Eles são bons demais. A salvação não vem pela música. A música estabiliza o ambiente, a música atrai a presença, mas a salvação vem pela palavra. Nós temos valorizado demais a música e menosprezado a palavra. As igrejas hoje entraram numa onda de worship, que parece mais um transe psicológico, e as pessoas, os mesmos pecadores que não entregam 100% da sua vida, estão lá orando em línguas com as mãos levantadas, chamando Deus de Pai, e quando termina o culto, eles vão para suas casas, para suas bebidas alcoólicas, para os seus cigarros eletrônicos, para os seus sites pornográficos, e viver aquilo que Satanás quer, porque a igreja se tornou uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Enquanto o pastor Giovanni estava louvando, eu lembrei de uma frase que Jesus falou para mim em certa madrugada. Ele disse que ele se achou o cara como guitarrista. E a gente tem essa fase ruim da vida, de se achar bom demais. E eu lembro quando eu lancei meu 3º ou 4º livro, eu vou lançar o meu 9º livro aqui na igreja algum dia, em julho, talvez julho, eu acho. E quando eu lancei meu 3º ou 4º livro, eu lancei na Europa. O 2º eu lancei na Europa. E eu estava muito feliz, eu estava me achando o cara. E eu estava orando de madrugada, falando, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu um dom, eu escrevo muito bem. E Jesus falou para mim assim, eu nunca li um livro seu. E eu nunca vou ler. E Jesus disse, pior, eu nunca ouvi uma mensagem sua, eu nunca vou ouvir. Jesus disse, eu te conheço quando você está de joelho dobrado do lado da sua cama. Eu te conheço quando você trata bem a sua esposa, quando você trata bem o seu filho. Eu te conheço quando você é de fato meu servo. Quando você é pregador, você só é uma ferramenta que eu estou usando para a igreja. Quando você é escritor, você só é uma ferramenta. Você é meu filho na intimidade. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto. É em secreto que eu te vejo. Escute, irmãos, a igreja virou só um lugar para aparência. Ananias e Safira entraram na fila de quem estava doando tudo. Porque eles só queriam a aparência de quem doava tudo. Tem gente que vai, na hora do pastor fazer aqui irmãos, vamos fazer uma campanha de oração, de jejum, de madrugada aqui na igreja, vamos orar. Quem vem? Quem vem? Muita gente levanta a mão, você pode ter certeza que muitos que levantaram a mão não virão. E por que eles levantaram a mão? Porque eles queriam mostrar que eles viriam.
É mais importante que as pessoas vejam a aparência do que de fato eles estejam aqui. E muitos que não levantaram a mão vieram. Porque o pai sempre tem dois tipos de filho: aquele que fala que vai, mas não vai, e aquele que fala que não vai, mas vai. E Deus ama aquele que vai. A maior oferta, queridos, a maior oferta não é você adorar a Deus, porque o bêbado adora a Deus, o traficante adora a Deus. O pastor Giovanni falou isso: o adúltero adora a Deus. Ele é adúltero e está na igreja adorando a Deus. Ele é mentiroso e está na igreja adorando a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus, eu ia falar Isaías, mas Mateus 15, 8 e 9, Jesus falando, parafraseando Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Então, não importa, querido, se você vem muito à igreja, se você vem muito ao culto, se você canta muito, se você louva muito. Hoje foi fácil louvar, tudo estava muito bom, o ministério de louvor da igreja estava maravilhoso. O pastor Giovanni está perfeito, está tudo muito fácil. Mas e no dia que você está na dificuldade, no dia que você está sozinho em casa? Parece que não tem um tangedor. Eu lembro da história do irmão Ramon, não sei se o pastor Bonfante conheceu um diácono argentino que eu tinha, irmão Ramon. Eu tive na igreja, o André conheceu o irmão Ramon. O irmão Ramon, ele era um oficial do exército argentino, tipo um capitão, alguma coisa assim. E nós conseguimos ganhar a família toda para Jesus. E eles todos congregavam na nossa igreja. Era ele, a esposa e mais uns 6 filhos, mais ou menos. E aí um dia eu fui na casa deles fazer um culto doméstico. Um culto doméstico. E não levei violão, não levei nada, porque eu pensei que alguém tinha um violão, alguma coisa assim. E aí eu falei: irmão Ramon, não tem um violão, não tem um instrumento para a gente fazer um louvor? Aí ele falou para mim: pastor, nós nunca conseguiremos louvar a Deus aqui nessa casa, porque ninguém toca instrumentos aqui. Eu falei: irmão Ramon, por favor, a gente não precisa tocar instrumento para louvar a Deus, a gente pode louvar a Deus com essas vozes. Pastor, novamente o irmão Giovanni foi usado. Nós somos desafinados demais, pastor, nós não sabemos cantar, erramos as letras em português, nós somos argentinos, não dá certo, nós nunca vamos conseguir louvar. Sempre nós conseguimos louvar quando vem algum irmão aqui e louva conosco. Sozinho, só nós aqui em casa a gente não consegue. E eu estava sentado na cozinha, e eu olhei assim no corredor, tinha uma porta aberta que dava para o quarto do Miguel, era Miguel? Miguelito, o filho mais novo, pequenininho, e tinha uma caixa de papelão cheia de brinquedos quebrados, criança, né, pedaço de brinquedo, e em cima da caixa dava para ver o braço de um violãozinho de plástico, aqueles violãozinhos de 4 cordas de nylon que a gente compra na lojinha. Antigamente a gente chamava de loja de R$1,99, não existe mais, é a loja dos chineses agora, né? E aí eu falei: tem um instrumento ali, irmão Ramon, pega lá o instrumento, vamos louvar a Deus. E eles acharam que era uma brincadeira, que eu estava fazendo uma brincadeira, e eles pegaram rindo, todos felizes, e trouxeram o instrumento. Aí eu peguei o violãozinho, mas é afinar o violão não afina, de plástico, não afina. Eu comecei, tom, 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 e eles rindo. Aí peguei outra corda, e a corda de cima é a mesma da de baixo, né? Ela passa e vai. Aí você afina uma e desafina a outra. E eu fiquei, tom, 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 tom. Aí peguei outra corda, tim, 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 e fui, tam, 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 e fui assim, tum, tum, tum. E eles rindo, eles estavam achando que era uma piada. E eu comecei assim com o violãozinho de 4 cordas, tum, 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 tum. E eles davam risada, e eu fechei os meus olhos, eu me concentrei muito naquele momento, e eu comecei, tum, 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 e eles continuaram rindo, e eu continuei a insistir, tum, 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 e de repente eles pararam de rir, eles viram que era sério, e eu continuei, tum, 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 sem falar nenhuma palavra. Daqui a pouco eu comecei a ouvir um choro, tum, e um choro, e um choro, e um choro. E a presença de Deus começou a ficar tão pesada naquela casa. Uma casa, sabe, pobre, na Argentina. Uma família pobre, que achava que não tinha dom, que não tinha nada. Porque, entenda, irmão, quando você entrega tudo para Jesus, não sobra mais nada para você. Você não precisa ter nada. Você não precisa ter um violão. Você não precisa ter mais nada. Tudo aquilo que você está usando, o teu bom carro, a tua boa casa, é só empréstimo que vai ficar. Você entregou tudo para Jesus. Uma coisa que me entristece muito hoje é que o que o Senhor tem pedido para nós é uma vida em santidade. E a igreja não tem entendido isso. É uma vida muito maior, espiritualmente falando, do que fisicamente falando, do que socialmente falando. A maior oferta
ela é uma oferta que muitos de nós deixamos de entregar. Você não pode entregar metade da sua vida para Jesus. Você precisa entregá-la por inteiro. Você não pode dizer que você é crente se você ainda tem vícios. Você não entregou sua vida 100% para Jesus. Você não pode dizer que você é crente se você ainda mente, se você ainda defrauda, se você ainda rouba. Você não pode dizer que você é crente se você ainda é viciado em sites pornográficos, em jogos eletrônicos, está perdendo dinheiro. A Bíblia fala que aquele que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. Você não pode dizer que você é crente se você não estende a mão para o necessitado, se você não olha para aquele que precisa e você tem para ajudar e você não ajuda. Eu lembro uma vez que eu estava pregando, não me lembro qual foi o estado, e eu cheguei no aeroporto e um irmão me buscou, um irmão muito rico, muito rico. O carro dele era um carro que eu não sei nem dizer a marca, irmãos, um carro importado. Não tinha maçaneta na porta do carro, eu não conseguia abrir a porta do carro. Carro de rico é diferente de carro de pobre, tá? Carro de pobre você sabe, né, que abre. Carro de rico, não sei, não tinha maçaneta, não sabia abrir a porta. Daí eu falei, o irmão entrou, eu acho que o irmão fez exatamente para se mostrar. Ele entrou primeiro, eu fiquei lá de fora. Ele fazia assim de dentro do carro. Entra, eu falei, como, velho? Eu vou quebrar o vidro, ué. Você vai ver com quem que você está mexendo. Sempre. Ele, não, espera só um pouquinho. Ele apertou um botão, a porta abriu. E a porta abria e abria mesmo, não era só destrancava. Carro de rico, irmão. Tipo o seu, olha pro teu irmão e fala assim, igual o teu. Fala aí, pode falar. Pronto. Aí eu entrei naquele carro, o banco me abraçou. Meu Deus. Aí foi andando assim, eu não sei vocês, irmãos, se vocês se sentem bem ou mal, mas quando você vai na casa de um rico, você não sabe nem onde botar a mão. Você é assim? Eu sou assim. Você entra no carro do rico, você não sabe se você bota a mão na perna, se você encosta você não sabe, você tem medo de sujar. E aí fomos indo e ele falou, pastor, olha, está quase na hora do almoço, o senhor prefere almoçar primeiro ou ir para o hotel? Eu falei, irmão, já estamos no trecho, vamos almoçar. Paramos numa churrascaria extraordinária, a gente comeu. Na hora de pagar, eu sei que o valor total do nosso almoço, eu ia pagar, o irmão falou, não, faço questão, por favor, não faça isso. Faço questão. O senhor é o profeta, nós vamos honrar o profeta. Aí eu lembro que a diferença do preço do almoço dava tipo R$50 para fechar o valor redondo, e ele deu o dinheiro e falou para o garçom, esses R$50 pode ficar de gorjeta para você, meu jovem. Isso há anos, R$50 eram uns R$200 hoje. Eu falei, rapaz, como é bom ser rico. Paramos no sinal, antes de chegar no hotel, tinha um rapaz fazendo malabarismo. E eu falei para ele, olha, diferente daqueles caras que ficam pedindo esmola, ele é um artista, olha o que ele está fazendo, difícil ver um cara bom que nem ele. Como é que baixa o vidro aqui que eu quero dar uma gorjeta? Eu não sabia abrir o vidro do carro. Onde é que aperta, baixar o vidro aqui? Aí ele falou, não, pastor, não se preocupe, não. Espera que eu faço isso. Abaixou o vidro, falou, meu jovem. Deu para o rapaz 10, 20, 30 reais, eu não lembro. Eu ia dar R$2, ele deu 30. Fui para o hotel, fiquei pensando nesse rapaz. Falei, nossa, que benção esse irmão, hein? Esse irmão deve ser uma benção na igreja. Jesus, queria um obreiro assim na minha igreja. Resolvia metade dos meus problemas financeiros. A gente na obra missionária, irmãos, evangelizando argentino. Aí fomos no culto, obviamente eu já tinha feito amizade com ele, então eu fiquei sentado junto com ele na primeira fileira. E a igreja, para ofertar, era envelope. Era no dinheiro, não tinha Pix naquela época. E na hora do ofertório, eu peguei meu envelope e coloquei minha ofertinha assim, ó. Só que, irmãos, eu confesso o meu pecado aqui no altar. Eu fiquei olhando para ver quanto queria botar de oferta. Porque eu pensei, deu R$50 de gorjeta para o garçom, deu R$30 para o rapaz do malabarismo no sinal. Ele vai dar R$500 para Deus na oferta. E eu fiquei olhando aqui assim, quanto que ele ia colocar. Quando ele foi colocar a oferta dele, ele colocou R$2 no envelope. E aí eu entendi que ele não queria impressionar Deus. Ele queria impressionar o visitante. Esse é o cara que dá metade, mas entra na fila de quem dá tudo. Sabe como que eu imagino Ananias nos dias de hoje? É aquele crente do nada a ver, pastor. Eu imagino Ananias hoje dizendo assim, não, pastor, eu acho que isso não é pecado, eu não vejo isso como pecado. Ananias, na minha mente, se fosse nos dias de hoje, ele e a esposa Safira, porque ela era conivente com os erros do marido, são aquele tipo de crente que, se o pastor fala uma coisa, eles não concordam, eles não seguem, eles não obedecem, eles não fazem. Porque o evangelho, minha irmã, obrigado, Deus abençoe. O evangelho é segundo eles. Os espíritas inventaram o evangelho segundo Kardec, e tem muito crente hoje que é o evangelho segundo mim mesmo. Não é o evangelho de Jesus, é a vida como eu quero. Escute, se nós queremos, irmãos,
ter uma vida em santidade e queremos ser salvos, nós precisamos fazer a maior oferta das nossas vidas. Eu quero fazer um convite a você. Eu quero que você possa fazer a maior oferta da sua vida hoje. Você sabe que não é dinheiro, você sabe que não são bens, nós já ofertamos, é a sua vida. Se você entendeu essa mensagem, se essa mensagem fez sentido para você, se você talvez pensou, pastor, o senhor falando aí, eu tenho de fato entregado 90% da minha vida, mas tem 10% da minha vida que eu não entreguei a Cristo ainda. Eu tenho entregado 50%, mas tem os outros 50%, obrigado, tem os outros 50% que realmente eu não entreguei ainda. Pastor, eu sou novo aqui na igreja, o senhor falando aí, eu estou percebendo que eu não entreguei minha vida para Jesus ainda. E eu gostaria de fazê-lo hoje. Eu quero poder orar com você. Mas nós vamos fazer um ato profético, irmãos. Nós vamos fazer uma fila de quem quer entregar 100% da sua vida para Jesus. Pastor, eu não entreguei a minha vida ainda 100% para Jesus até hoje. Eu quero que você tenha a chance de fazer isso hoje, irmãos. Tive uma diaconisa na minha igreja. Escuta essa, pastor Giovanni. Ela tinha se convertido fazia 5 anos. 5 anos. Uma boa mulher. Mãe de um obreiro da igreja. O obreiro que morava, inclusive, na igreja. Ungimos ela e o esposo para serem diáconos. Linda diaconisa, lindo diácono. 6 anos de igreja. Fizeram um churrasco na casa deles. Eles faziam muito churrasco na casa deles, levavam os jovens. O obreiro era líder de jovens. Eu fui nesse churrasco. Aí, precisei ir no banheiro. Os meninos estavam usando o banheiro lá de fora. Tinha outro pessoal no banheiro de dentro. E eu falei para o irmão, eu fiquei esperando. E o irmão falou, pastor, o senhor precisa de alguma coisa? Não, eu estou esperando livrar o banheiro aqui. Não, pastor, vem no banheiro do meu quarto. Eu falei, não, irmão fulano, banheiro de quarto é muito íntimo. Deixa, eu espero aqui, tá tudo bem. Não, pastor, eu faço questão, por favor, venha no banheiro do meu quarto. E eu fui seguindo ele e fui entrando no quarto. E quando eu entrei no quarto, a porta do guarda-roupa estava entreaberta. E eu passei, irmãos, eu vi uma assombração dentro do guarda-roupa. Vocês já vão entender. Eu vi uma assombração, falei, misericórdia, Jesus, não é possível, na casa dos diáconos. Fui no banheiro, nisso o irmão já saiu, e eu fiquei sozinho no quarto. Vou ter que confessar outro pecado, eu fico bisbilhotando no guarda-roupa dos outros. Hoje é noite de perdão de pecados, irmãos, amém? Eu vou ser o primeiro a entrar na fila de quem quer entregar 100%. Eu bisbilhotei no guarda-roupa, a porta vai entreaberta, eu só abri um pouquinho mais. Eu não estou desmerecendo a fé de ninguém, irmãos. Tinha uma estátua da Aparecida desse tamanho dentro do guarda-roupa. 6 anos de fé. 3 anos de diaconia. Fui lá fora, chamei o irmão, chamei a irmã. Falei, irmão, vocês podem me acompanhar no quarto de vocês? Claro, pastor. Cheguei lá. Me explica isso aqui. De quem é? Aí ela, toda querida, falou, pastor, é minha. Mas irmã, a senhora é batizada há 6 anos. Qual foi a parte que a senhora não entendeu? Do Evangelho de Jesus Cristo. E ela falou, eu entendi tudo, pastor. Tanto que eu tirei lá da sala e eu guardei aqui dentro. Meu Jesus. Eu falei, mas irmã, por que a senhora não destruiu? Porque isso são ídolos feitos por mãos humanas, não tem problema. A Bíblia fala que não está neles o poder de fazer o bem nem fazer o mal. A Bíblia fala que não tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não agarra, tem pés, mas não anda, não tem problema. E ela falou, não, pastor, eu não joguei fora, eu não quebrei, porque eu fiquei pensando, e se a santinha fica triste comigo? 6 anos de crente batizado. Entrava todo dia na fila de quem entregou tudo. Mas não tinha entregado tudo para Jesus ainda. O coração dela estava dividido. Tem muita gente assim. Eu quero fazer um ato profético. Quero te desafiar. Se você entendeu essa mensagem. Vou pedir para os pastores ficarem aqui, por favor. Com certeza vocês têm óleo. Se puder, só colocar um pouquinho de óleo nas mãos de vocês. Só um pouquinho. Fiquem aqui. Se os obreiros quiserem ajudá-los. Eu quero fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã. Se você entendeu essa mensagem, se você acha que essa mensagem falou ao seu coração, e se você quer dar o maior presente de aniversário de uma igreja, a maior oferta que um ministério possa ter recebido alguma vez na sua vida. E esse presente não é para quadrangular, esse presente é para Jesus, porque amanhã ou depois, conforme a pastora disse para nós, tem pastores que saíram dessa igreja e estão até pastoreando em São Paulo.
Tem pastores que saíram daqui pastoreando em vários outros estados. Esse presente não é para a igreja quadrangular do Jardim América. Essa maior oferta que você vai fazer é para Jesus. É você ter consciência de quem você é e dizer para Cristo: eu quero entregar toda a minha vida para Jesus. Eu não quero deixar brecha, eu não quero deixar falhas. Eu quero ter uma conversão espiritual, mas eu quero ter uma conversão moral. Eu quero ter uma conversão social. Eu quero ter uma conversão ética. Eu quero converter todas as áreas da minha vida e do meu coração, porque eu quero fazer a diferença a partir desse momento. Se você entendeu e se essa mensagem foi para você, eu quero te convidar a sair do seu lugar e ficar de pé nesse corredor aqui, porque aqui vai ser a fila daqueles que querem entregar 100% da sua vida para Jesus. Aqui é a fila daqueles que entenderam e querem entregar tudo para Jesus. Você não é, escute o que eu vou falar, meu irmão, você não é Ananias, e você não é Safira, que quis burlar o momento da entrega. Eu profetizo vida sobre você. O pastor Giovanni falou uma coisa importantíssima hoje: Deus te ama com os teus defeitos, com as tuas falhas, e Ele vai te dar forças para ter uma vida segura na presença do Senhor. A sua vida vai mudar, porquanto você entregará 100% do seu coração e da sua vida, em nome de Jesus. Enquanto o nosso amado pastor vai louvar ao Senhor, você vai sair, vai vindo, e os pastores e os obreiros vão passar por aqui, e vão ungindo vocês, e vão orando, e vão abençoando em nome de Jesus. Pode vir, pode vir.